Então, meus amores, hoje nós começamos o capítulo 7, a população brasileira. Nós já estudamos muito sobre esse processo de imigração, né? Acho que vocês aprenderam bem o conteúdo. E hoje nós vamos estudar sobre nossa população, sobre o Brasil. Então, vejam na página 164 que nós superamos a marca de 2,5 milhões de habitantes. Observem, esses países mais populosos do mundo. Tem um mapa na página 164. Observaram? Então, nós temos China, Paquistão, Indonésia, Índia, sem dúvida, estaria aqui, né, na parte dali do continente asiático. Nós temos esses países. Os Estados Unidos e o Brasil, na América do Sul. Então, são os países mais populosos do mundo. Outro termo interessante que eu quero que vocês prestem atenção são esses termos aí, população absoluta e população relativa. São alguns fatores que nós vamos ter que aprender para entender o quantitativo populacional. Eu estou falando em quantidade de pessoas, tanto total quanto dividido por metro quadrado. Aí eu vou estudar a densidade demográfica. Luísa, eu não sei se é a Paulina Bellarmino. A que tá de cabelo solto, blusa amarela. Essa é a Paulino. Luísa Paulino, leia, por favor, esse tópico, a população absoluta. Eu não sei qual é a página. 165. Qual tópico? População absoluta, o início da página. População absoluta é o quantitativo total de habitantes de determinada região. Uma região com elevada população absoluta é considerada populosa. Já a população relativa diz respeito à relação entre a população absoluta e a extensão territorial, obtendo-se assim o número de habitantes por quilômetros quadrados da região analisada. Essa relação é também chamada de densidade demográfica. Quando uma região apresenta um número elevado de habitantes por quilômetro quadrado, é considerada povoada. Então, olha, muito obrigada, Luísa. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, ou seja, é um país muito grande. Nós temos uma grande população, sim, é verdade. Mas também nós temos a página Raíssa 165. Nós temos uma extensão territorial muito grande e uma população grande. Mas será que essa população está bem distribuída dentro do Brasil? Será que realmente a densidade demográfica ou a população relativa é bem distribuída? O Brasil é considerado um país populoso e povoado? O que vocês acham? Que sim. Vamos lá, quem não quiser responder aqui, dividido. responde no chat. Vamos ver, Ana Paula, vamos dar uma olhadinha. Professora, é 165 ou 75? 60. 165. Gente, o Brasil, ele é um país populoso ou povoado? Vocês acreditam que sim ou que não? Tem esses dois fatores. Acho que ele tem os dois fatores. E você, Larissa? Vitor, Rian, Raíssa, Clara, Maria Luísa, a Paulina e a Bela, as duas. Uma já respondeu, Pedro Iago e o Iane. O que vocês acham? Eu vou trabalhar um sistema de notas com vocês diferente, tá? Amanhã eu vou preparar esse sistema de notas e eu vou passar para vocês. No caso, com relação aos 2 pontos que eu vou trabalhar em sala de aula. Aí a gente vai ter participação, vai ser importante nesse sistema. Acho que vocês vão querer começar a participar das aulas.
Vamos lá. O Brasil, ele é um país populoso, sim, mas não é um país povoado. Assim, professora, não é um país povoado. Professora, qual é a diferença? Vou explicar. Olha, um país populoso é quando tem uma grande população. E aí nós temos aqui, olha, diz assim no livro de vocês, na página 164. Em 2015, superamos a marca de 205 milhões de habitantes no Brasil. É uma população muito grande. Então, esse país ele é populoso, ele tem uma população grande, tanto que ele está entre os 6 países mais populosos do mundo. Mas por que não é povoado? Porque essa população se distribui de maneira irregular. Alguém mandou um oi no chat para mim conseguir abrir ela aqui sem tirar o slide, por favor? Alguém mandou mensagem, eu não ouvi. Peraí, se alguém puder. Desligam os áudios, por favor, gente. Por favor, Professora, quem é esse Felipe na aula? Felipe. É, Felipe. Felipe, Uhum. eu tô chamando quem é? Felipe, se identifique, por favor. Pronto. Sim, professor. Felipe, vai se identificar. Acho que ele já saiu da chamada. Saiu da chamada. Não saiu? Pelo menos não tá aparecendo mais João pra mim. Saiu. Ó. Tem algum Daiane, Felipe no sexto? Sim, Larissa. Daiane, bom dia, Larissa. Bom dia. Daiane, eu vou escolher um aluno e eu gostaria que você fizesse uma pergunta do seu conteúdo. Para ele, é para gincana, tá? Vale 20 pontos. Tá, só um minuto. Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint. Pronto. Ah, pode fazer, Larissa. Pode escolher o aluno. A Clara Siqueira. Clara, Oi. me defina, por favor, êxodo rural. É quando uma pessoa sai do campo para a cidade. Isso, exatamente. Está correto. Pronto, muito obrigada. 20 pontos para o 7º ano. Tchauzinho, viu, Daiane? Tchau. E sobre esse da chamada, pode ter duas opções. Duas causas, vamos colocar assim. Às vezes alguém usa o telefone de outra pessoa e tem o nome de outra pessoa, ou às vezes eles mesmos colocam outro nome. Eu vou procurar saber, tá, Daiane? Ótimo, porque sem identificação a gente não sabe muito. Quando se identifica, fica mais fácil, porque até os próprios alunos ficam curiosos em saber quem é que está entrando na aula com nome diferente. Mas todo mundo que está entrando é da escola pelo fato do grupo, do link só ir para o grupo da escola, Certo. tá? Tchauzinho, gente. Até mais. Vamos lá? Felipe? Bem, quando o Felipe resolveu... Vamos lá, vamos a gente. Então, por que a população brasileira... Tá aí, professor Felipe. Depois de uma hora ele vai se identificar. A Larissa vai dar uma olhadinha em quem é. A população brasileira, voltando ao assunto, por que, professora, é um país populoso e não é povoado? Nós somos um dos 6 países mais populosos do mundo. Só que nós temos uma vasta extensão territorial para ser habitada. Professora, ótimo, isso não é bom? É claro que é bom. Nós temos aí uma população, vastas extensões territoriais que podem ser equipadas. Desligue os áudios, por favor. Está muito alto. Luiz Arthur. Então, nós temos uma vasta extensão territorial para ser habitada. Isso é bom porque a gente consegue construir mais, a gente consegue também ter mais áreas para plantar, áreas para cultivo. Isso para uma população é bom, só que a concentração não se dá dessa maneira. Observe essa Brasil, distribuição populacional. Observem esse mapa.
Estão observando? Então, veja que a população ela é maior na região sudeste, maior do que em todas as outras regiões do país. A concentração demográfica, ou seja, a densidade demográfica também. Professora, o que é densidade demográfica? Densidade demográfica é a quantidade de pessoas que habitam um quilômetro quadrado. Essa densidade demográfica que vai me dizer se o meu país é povoado ou é populoso. Então, professora, qual é a diferença entre populoso e povoado? Olha, um país populoso ele tem uma população muito grande, e nós temos isso. Mas para ele ser povoado, todo quilômetro quadrado do nosso país precisaria ter um povoamento equilibrado. Nós temos, às vezes, por exemplo, 100 habitantes em um quilômetro quadrado, enquanto em outro quilômetro quadrado a gente tem menos de um habitante, usando aquele espaço. Então, a gente diz que não é um país tão povoado assim, o Brasil. Se nós formos ver, olha, esses países do sul e sudeste, eles apresentam a maior densidade demográfica do país, principalmente São Paulo. Apresentam muita gente por quilômetro quadrado. E para vocês saberem, para vocês entenderem melhor como é que isso está distribuído, só um minuto. Tudo bem, Joyce? Pode ficar à vontade. A gente só vai para se identificar porque às vezes é um nome desconhecido, a gente precisa saber como é, mas fique à vontade. E qualquer dúvida, pode perguntar, mandar no chat, ou se vocês preferirem, gente, se vocês não quiserem falar na aula ou coisa do tipo, eu tô com meu celular aqui do lado, vocês podem mandar as dúvidas de vocês diretamente no WhatsApp, tá? Se não quiserem mandar no chat, nem perguntar na aula, tudo bem? Combinado? Oi, galerinha do sétimo, vocês ainda estão aí? Sim? Eu tô. Graças a Deus. Muito... Ótimo, Clara. Ganhou 20 pontos para sua turma, você tem que estar muito feliz. Ontem a gente também ganhou. Ó, que ótimo. Acho que se a gente não tá ganhando, a gente tá em segundo, pelo menos. Professora, o Felipe falou, o nome dele é José Victor e o nome dele tá Felipe porque ele tá no computador do irmão dele, que se chama Felipe. Certo. Aí o nome ficou assim. Tudo bem, vamos lá. Então, olha, como é que vocês podem entender melhor essa densidade demográfica? Olhem para a cerâmica do seu quarto. Cerâmica, qualquer o tipo de piso que vocês tiverem, tiver uma divisão aí. Vejam a cerâmica e imaginem que em uma cerâmica vai ter 100 formigas. E na outra cerâmica vai ter uma formiguinha só. Isso é a densidade demográfica, só que com pessoas. Em São Paulo vai ser essa cerâmica que tem 100 formigas. 100 pessoas, mais ou menos, habitam um quilômetro quadrado. Enquanto lá na região do Amazonas, apenas uma pessoa habita um quilômetro quadrado, mais ou menos. Professora, por que lá a região não é tão povoada? Olha, primeiro que a gente tem uma grande floresta. Isso se configura, ter uma grande floresta, significa ter uma barreira, né, para a povoação. Segundo, para o povoamento. Segundo, que as atividades mais almejadas estão aqui no sudeste do nosso país. Então, as pessoas migram, a gente viu todo esse processo de migração como ocorreu. Então, o sudeste sempre foi alvo de migração. As pessoas saem das regiões e vão para o sudeste, principalmente pela questão industrial, pela oferta de serviços. Então, no sudeste, nós temos uma concentração demográfica alta. Nós temos uma alta densidade demográfica. Coloquem aí, população absoluta. Façam essa anotação no caderno de vocês. Colocaram? População absoluta, tracinho, é o quantitativo total de habitantes. É o quê? Pode repetir, professora. Posso. É o quantitativo
total de habitantes. De uma determinada região. População relativa. É a concentração dessa população absoluta por quilômetro quadrado. Pronto? Sim. Ótimo. É importante saber também que a população ela cresce, ela diminui. Isso é uma dinâmica natural da população. Para isso, como é que eu vou saber se uma população está crescendo ou se uma população está diminuindo? Gente, primeiro, antes de a gente abordar os fatores que levam essa população a crescer ou levam essa população a diminuir, nós vamos ter que primeiro aprender um pouquinho sobre crescimento da população e a fazer algumas continhas para saber o crescimento a partir da natalidade e também o número de mortalidade. Então, vamos lá. Crescimento natural. Coloquem aí. Crescimento natural ou crescimento vegetativo. É igual a nascimentos menos óbitos vezes 1000. Aí você coloca um tracinho e abaixo, ou seja, dividido pelo número de habitantes. Professora, que conta mais doida é essa? Olha, não é uma conta tão doida, ela é fácil de fazer. Primeiro, eu preciso saber se a minha taxa de natalidade ou se a minha taxa de mortalidade é isso que eu vou ter para saber se a minha população está crescendo ou se está diminuindo, ou seja, se tem mais pessoas nascendo ou mais pessoas morrendo. Então, eu vou pegar, para mim ter esse crescimento natural ou crescimento vegetativo da população, eu vou ter que pegar o número de nascimentos, vou ter que diminuir pelo número de óbitos e vou ter que multiplicar por 1000. Aí eu vou ter um resultado. Quando eu tiver esse resultado, eu vou dividir esse resultado pelo número de habitantes daquele país ou daquela região. E aí eu vou saber se minha taxa de natalidade está alta ou baixa. Até aí vocês entenderam? Acho que sim, assim. Olha, não se preocupem, eu vou trazer próximo aula é amanhã, né? Eu vou trazer uma continha dessa, pronta, vou deixar no slide pra gente. Vou trazer uma pronta, vou trazer algumas pra gente exercitar, para vocês entenderem melhor como é isso. Aí a gente passa para os fatores de crescimento dessa população, tá bom? Gente, por hora eu vou encerrar a aula, já que nós temos que aprender primeiro a fazer essa continha. Antes, escrevam também, façam essa anotação no caderno de vocês. Essa continha que vocês fizeram é para saber o crescimento natural da população, se essa população está tendo um crescimento ou não. Mas eu preciso, para mim saber o número de nascimento, ou seja, a taxa de natalidade, eu vou usar o seguinte: número de nascimentos, coloquem aí TN, abaixo, que significa taxa de natalidade, é igual a número de nascimentos vezes 1000, dividido pela população absoluta.
Já a taxa de mortalidade, deixa uma linha e coloca a fórmula da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, eu vou ter, é igual ao número de mortes vezes 1.000, dividido pelo número de habitantes. Escreveram? Gente, amanhã eu vou trazer para vocês umas continhas e os motivos, e a gente vai entender os motivos da população brasileira, em certo momento da história, ter crescido bastante, em outro momento ter começado a diminuir. Nós vamos entender os fatores e vamos aprender a fazer essa continha, tá bom? Gente, eu vou encerrar minha aula, faltam 2 minutos, a gente não vai avançar nesse conteúdo, porque eu vou trazer as continhas para vocês, e a gente vai exercitar. E aí amanhã a gente continua, tá bom? Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, professora. Tchau, tchau.